Vou parar. Como vocês sabem ou não sabem, 2021 tem sido um ano muito difícil. Eu tenho enfrentado muitos desafios. Eu tô na divisa de estados, Rio Grande da Paraíba. Agora eu tô no Rio Grande não. Eu tentei gravar um vlog há 5 dias, foi muito difícil. E aí eu pensei que eu poderia mesclar esse vídeo com o que eu comecei. E aí, toda suada como sempre. Fico muito nervosa toda vez que eu vou gravar. Eu espero que não esteja aparecendo meu suor, porque eu estou, assim, pingando. Uma coisa que tá muito recorrente pra mim, de 1 ano e meio pra cá, meu contato com o lado artístico. E aí eu pensei de repente falar um pouco sobre isso. Inclusive o que me trouxe ao YouTube. Eu morava num apartamento que eu tinha uma vizinha que me apresentou uma youtuber sueca, Jonna Jinton. Jonna Jinton se escreve. Ela largou a cidade pra morar no campo. Ela é uma videomaker, ela é fotógrafa. Os vídeos dela são muito lindos, ela é uma pessoa muito conectada. Eu me vi muito nela. E eu me identifiquei até pela questão também dela fazer poucos vídeos, dela demorar e tal, de se respeitar muito. Agora é só em inglês. Poucos vídeos tem a legenda em português. Eu não tenho como não vir falar sobre isso agora. Eu tô tendo muita crise de ansiedade. Tô tendo uma agora, nesse momento. E é muito chato, cara, porque eu só queria gravar um vídeo e o meu corpo, ele não responde a isso. Eu tô suando muito, passando mal desde cedo, tô com vontade de vomitar. É uma sensação de impotência muito grande, de não conseguir executar coisas simples. E tem tudo a ver com o que eu ia falar, inclusive. Eu tenho lidado muito com a minha ansiedade e com a arte. E acho que eu queria ter descoberto isso antes. Como eu tava falando, eu comecei a assistir esse canal. Ela largou tudo e foi viver nessa vila, só tem 10 pessoas no meio da floresta. É incrível o lugar. Eu ter criado o YouTube tem total relação com o canal dela. Ela tem um blog e ela também pinta. E conforme eu fui assistindo os vídeos dela, eu comecei a me encantar pela pintura. Eu nunca fui desenhar, não sei desenhar, sou péssima. Mas eu sempre tive mais afinidade com pintura. Mas nunca desenvolvi. Ela tem um estilo de pintura bem abstrato. E eu fui começando a me ver muito nas pinturas, meus olhos brilhavam. Eu levei isso pra terapia, eu tava com muito desejo de começar a pintar e tal. Finalmente criei coragem, fui numa loja e disse, moça, olha, eu não sei de nada, eu não entendo de nada. Mas eu quero começar a pintar e aí eu escolhi aquarela. Até pela questão de investimento mesmo. Comprei essa paleta. Algumas cores primárias, né, e poucas secundárias, mas dá pra fazer uma mistura bem legal. Fui pintar totalmente na louca, não sabia o que pintar. Tô começando a passar mal de novo. Que gosto ruim, caralho. Oh, Deus, minha ajuda. Eu queria poder gravar e deixar a merda do ventilador aqui. Já tá escuro de novo. A minha decisão de sair do Instagram tem total relação com isso aqui, caso não esteja claro ainda. O Instagram ele tava piorando muito. Eu acho que o excesso, sabe, o fato de ter muita gente piora também, porque é muita energia chegando em mim. O Twitter também, e eu tava precisando me recolher em mim mesma. Acho que por isso que eu mantive o YouTube, porque eu consigo manter uma distância maior entre eu e os outros. E também viver os meus dias desassociando disso. Voltando pra pintura, eu comecei a ficar muito impactada. Ela conseguiu tocar meus sentimentos. Vocês vão me desculpar se minha maquiagem estiver borrada, tá, minha gente? É porque, enfim, eu chorei aqui. O auge.
Ai, meu Deus, que tudo é essa? Enfim, eu pintei pela primeira vez. Eu não sabia como começar. Parte de mim, eu não queria nem pesquisar como fazer, eu só queria fazer. E aí eu fiz a minha primeira pintura. É uma cena. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, na verdade, quando eu pensei em pintar. É uma cena na Nova Zelândia, de uma casa que eu morei. Sou eu numa janela e eu sei o que essa janela representa pra mim, as vezes que eu olhei pra ela, as coisas que eu pensei olhando por essa janela. E uma roupa bem representativa da Nova Zelândia, que é uma saia verde que eu tenho. E eu pintei bem de qualquer jeito, tá bem? Mais ou menos é essa pintura aqui. Mas considerando que eu não sei pintar, até que eu fiquei feliz. Os fios de poste, tinha um pôr do sol, e uma florzinha que tinha na nossa janela. Foi de um dia, tem até um vídeo que eu tô dançando com essa saia, né? Com a luz dessa janela entrando no quarto. As minhas 3 primeiras pinturas relacionadas à Nova Zelândia. Essa aqui eu não vou explicar, porque eu não quero. E essa aqui, embora possa não parecer nada, é uma lembrança de uma caverna que eu nadei até encontrar com uns amigos meus na praia de Coromandel, que foi gravado um trecho de Nárnia nessa praia. E esse vá é sobre ir encontrar as minhas aventuras. Isso aqui não é nada, né? São praticamente 2 tons. Mas gente, eu tô passando muito mal, tô toda arrepiada e com vontade de vomitar. Vou parar. Tá passando um pouco do que eu consigo. Eu nunca tinha pensado em fazer pintura abstrata. Eu sempre achei que eu não rolava eu pintar porque eu não sei fazer coisas bonitinhas. Saibam que eu não sei pintar, eu estou brincando de pintar. E eu quero mostrar justamente por isso. Que a gente não precisa saber, a gente não precisa fazer algo que os outros vão admirar pra gente fazer o que a gente quer fazer. Pra gente fazer o que nos faz bem, sabe? Tipo, Bruna Bali é uma menina que eu sigo e ela postou uma coisa que me marcou. Ela andando de patins. E ela postou em casa, assim, aprendendo a dar os primeiros passos mesmo. Então ela postou assim, eu não tenho vergonha de ser iniciante. Eu sou iniciante. Eu quero olhar pra esses vídeos aqui no futuro e ver, olha o quanto eu evoluí. Olha realmente de onde eu parti. E aí é isso, eu realmente peguei o pincel a primeira vez pensando, meu Deus, vai ficar uma porcaria. E tem um caminhão desgovernado na minha frente, socorro. Moço, pelo amor de Deus, ande reto. Enfim, tira essa xuxinha, tá tão feio meu braço com ela. E aí eu comecei retratando coisas que eram fortes pra mim. Eu disse, o que é que tá dentro do meu coração? Que eu acho que faz sentido que eu pinto. Tá muito graça esse celular, cai. Acho que a última vez que eu pintei eu era criança, em aula de educação artística. Que negócio forte da mulher. O valor emocional do que eu tava pensando enquanto eu pintei. Muito louco. Eu tô morrendo de vergonha porque tá muito esculhambado, né? Eu não sei pintar, pra não estragar papel bom, eu fiquei pintando em folha normal mesmo. Só pra conhecer o pincel, aprender as misturas. Mas é muito forte como a mente da gente, como ela traz coisas que estão enterradas, sabe? Que tá no nosso subconsciente e a gente não tá acessando. Isso era catuta não, minha gente. Sei lá, os pensamentos, os sentimentos mais verdadeiros saem. Meu Deus, eu não consigo parar de chorar. Olha o jeito que eu vou aparecer. Esculhambada, mas é isso. Tô muito mexida. E a partir daí eu comecei a pegar o pincel e pintar sem pensar. Até porque como eu me sinto muito insegura, eu não quero ficar me sentindo mal de tentar retratar algo e não conseguir e acabar noiando com isso, sabe? Porque eu quero que o processo seja divertido. E quando eu estiver pronta pra pintar, mesmo sabendo que vai ficar feio, aí eu pinto. Tava refletindo sobre o meu processo criativo e eu tenho percebido que a pintura ela tem sido muito terapêutica pra mim. Eu sempre fui muito rígida e eu luto muito contra isso, né? Desde que eu comecei a terapia. Eu sou uma rígida em desconstrução, sabe? De tá tudo perfeito, tá tudo organizado. E isso acaba sendo uma escravidão. E você nunca tá feliz porque você não tem controle da vida e aí você tá em eterna frustração. E a pintura tá sendo, acho que a principal coisa que eu faço realmente sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, sem nenhuma expectativa. E é só uma entrega. E,
gente, que massa você fazer uma coisa assim. O que é que a gente faz assim na vida? O que é que você faz? Até pra dormir a gente tem uma hora pra acordar. Tudo que a gente faz existe uma expectativa, uma pressão, um controle. É quase mágico pra mim. Eu acho que a única coisa que eu consigo pensar é brincar. A gente pode brincar mesmo na vida adulta. Não o tempo todo, mas a gente pode tornar muitas coisas parte de uma brincadeira. E é muito louco como sai coisas quando eu pinto assim. Não é um completo desastre. Não significa que eu não estou pensando em nada. Pelo contrário, eu penso em muita coisa. Na verdade, mais do que pensar, eu sinto muita coisa. Eu tô com os meus sentimentos todos à flor da pele. Mas eu não tô fugindo deles. Pra eu estar no controle, ou pra eu estar certa, ou pra eu estar errada. Meditar tem muito a ver com isso. Eu entro muito em contato com o que eu tô sentindo e respeito. Eu não recuso, eu não rejeito. Mas eu também não entro num loop, sabe? Eu não quero alimentar os sentimentos ruins, supervalorizar os sentimentos bons. Eu simplesmente respeito o que eu tô sentindo. Se eu tô me sentindo feliz ou angustiada, eu pego o pincel, pinto, velho. Eu não penso. Eu simplesmente faço o que a minha mão faz, sabe? É uma experiência muito insana. Mesmo sendo fotógrafo, mesmo trabalhando com arte, eu tentei sempre estar muito no controle. Isso foi péssimo em muitos aspectos, porque eu demorei muito para evoluir. Não em questão técnica, mas na questão que faz você ser quem você é. Que faz você ser o fotógrafo que você é, o músico que você é, o dentista que você é, sabe? Não se amarrar no que você acha que você tem que ser. Aprender com o que o mundo ensina, mas você não se prender. Aprender, mas não se prender. Olha a menina terrível. Tá sendo muito foda. Porque eu não quero agradar ninguém. Então vejam minhas pinturas sabendo disso. Porque eu fiz sem pensar em nada e você pode achar horrorosas. Mas alguém pode sentir alguma coisa, ela pode desencadear sentimento, porque é arte isso, né? Enfim, eu queria muito dividir isso. Eu tenho 31 anos e eu demorei todo esse tempo pra entrar em contato com isso. E meu Deus, talvez faça sentido eu dividir com vocês. Sei lá, velho. Eu fotografo, eu gosto de escrever, eu amo dançar. E agora eu tô me descobrindo na pintura. Cada parte disso mexe com uma parte minha, preenche um lugar meu em um momento diferente. Às vezes eu quero escrever, às vezes eu quero pintar, às vezes eu quero gravar um vlog. Enfim, é isso. Eu falei muito, dirigi bastante nesse tempo. 5 quilômetros. Saia à direita. Obrigada. E cheiro. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.